aí, vamos começar mais um Conto Tudo. Dessa vez eu conto tudo do Coringa, velho. Meu, a gente precisa conversar com isso. Eu preciso botar pra fora. Cara, a gente precisa conversar. Esse filme é muito perturbador. Velho do céu, mas é muito bom. Ele é realmente um filmaço. Eu não sei se é pra 8 minutos pra ser ovacionado e tal, mas merece, com certeza merece as premiações que ganhou. Legal? E se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí embaixo e liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Mas faz isso de verdade, velho. Faz isso já, porque senão você vai esquecer lá no final. Já curte o vídeo agora também. E já pensa no que você vai escrever pra mim no final, porque eu quero o teu comentário aí embaixo. Esse vídeo termina aqui, ó, nos comentários. E você vai perceber que não sou nem eu que vou falar esse vídeo hoje pra você. Vamos conversar um pouco sobre o Coringa. Esse momento agora do começo vai ser sem spoilers, tá? É uma análise mais técnica. E aí daqui uns minutinhos eu já começo a falar, contar o filme inteiro pra você, tá? Deu uma trabalheira lembrar. Uma coisa que é muito importante, cara, eu vou fazer o conto tudo. Vou contar o filme inteiro, como sempre eu faço. Mas é um filme que eu só assisti uma vez, assisti agora há pouco, tá? Então muita coisa, o filme é muito denso, é muito intenso, ele é muito pesado, então tem muita coisa que eu vou esquecer. Então eu te peço a paciência, se caso você tá vendo esse vídeo depois que você já assistiu o filme, que tem coisa que eu vou esquecer de contar sim, tá? De boa, não tem problema, eu acho que isso não vai atrapalhar a experiência. O filme do Coringa é muito perturbador, eu acho que eu vou usar essa palavra umas 10 vezes nesse vídeo, cara, porque é o único jeito que eu consigo definir, tá? Tem momentos no filme que realmente mexem com a gente, né? Então ali conta a história de um cara, é bem parecido assim, ó, na verdade tem uma inspiração bem pequena ali na Piada Mortal, tem uma inspiraçãozinha numa coisinha outra ali e tal, mas é um filme novo do Coringa, é um filme novo de um palhaço, é um filme novo da origem de um vilão perturbado. E o mais bacana dessa história, ou talvez não tão bacana, mas talvez o mais assustador, é que é o tipo de coisa que poderia acontecer. É tão humano, o que aconteceria é tão factível, é tão possível que possa acontecer, não tem nada de surreal ou nada de fantasia, de quadrinhos naquilo ali. Realmente pode acontecer. O filme tem uma porrada de coisas legais. Primeiro, de tudo, que tem que destacar, a interpretação do Joaquin Phoenix. Velho, é incrível. Imagina um cara que consegue rir e chorar ao mesmo tempo. Ele gargalha e chora ao mesmo tempo. Você vê sofrimento na cara dele enquanto ele está gargalhando. Eu vou te explicar isso porque no Conto Tudo. Mas ele tá incrível em termos de interpretação. E assim, não tem uma cena que ele não está. Não tem uma cena que ele não está. Todas as cenas do filme tem Joaquin Phoenix. Por quê? Porque é a história dele. É muito interessante. Não tem aquele negócio de algo acontecendo em paralelo que vai culminar com ele lá na frente. Não. É sempre ele o tempo inteiro. E é por isso que ele mereceu realmente os prêmios. Eu acho que é um cara que pode sim concorrer fortemente ao Oscar por interpretação. Eu acho que é um filme que, por conta de roteiro, produção, história, por conta disso tudo, todo até o cuidado com a trilha, merece e deve ser indicado a várias premiações. Definitivamente é um grande filme. Então você alia essa interpretação, uma preocupação muito grande com a ambientação, se passa nos anos 50, 60, não se deixa ali definido qual que é o ano que o filme se passa, mas você percebe que é mais ou menos nessa época, tá? É mais ou menos por ali. Fotografia incrível, cor, meu, eles fizeram umas nuances de cor ali que ficaram muito legais, a parte de roupa figurino, muito bem feita, um cuidado muito grande, mas a fotografia desse filme, cara, meu, presta muita atenção nisso, presta muita atenção nisso. E é um filme que sim, ele tem algumas referências, tá? Ele tem algumas referências ao universo dos quadrinhos, ele tenta fazer você entender que é realmente um personagem que saiu das histórias em quadrinhos do Batman, ele te localiza em Gotham City, tem personagens ali como Thomas Wayne, tem a Martha Wayne, tem o Bruce criança, então tem pequenas referências assim que te ambientam em Gotham, que te ambientam numa história que futuramente vai ter um Batman, que te mostra uma Gotham em decadência, e isso tudo faz você entender que é o Coringa. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falo pra você, e eu falei isso nos meus stories, se você ainda não foi no meu Instagram, tá aqui embaixo, tá? Vai conhecer o Instagram, porque os meus sorteios acontecem todos lá. E vai acontecer uns sorteios bem legais. Fora que você tem os stories do vídeo de hoje, que eu já tô postando desde que eu saí do cinema, tá? Eu vou deixar lá salvo, mas é legal que você veja agora, enquanto tá quente. E o Coringa, por conta disso, ele vai se tornando... Ele vai virar o Coringa em algum momento, mas você percebe que desde o começo do filme ele já é um cara que vai acabar se tornando o Coringa, sabe? Não tem aquele negócio dele sair da normalidade. Então conta uma história de origem, né? Você vê toda aquela transformação daquele cara do começo do filme até o final, mas que esse cara do começo do filme já tem fortes tendências, né? Então
Cara, na boa, é um grande filme. É sim, superou minha expectativa fácil. Até porque eu tava com expectativa lá embaixo, eu tava morrendo de medo desse filme. Eu tava com medo de ser um filme muito caricato. E na verdade não, é um filme que foge completamente. Algumas pessoas ficaram me perguntando comparativamente entre o Joaquin Phoenix e Heath Ledger. Velho, não dá pra fazer essa comparação. Embora eles se interpretem o mesmo personagem que nasceu dos quadrinhos do mesmo jeito, são formas muito diferentes de interpretar. Os dois estão ambos muito bem mesmo. Eu acredito que pela memória estar mais recente nesse filme, você se impressiona muito, muito com ele. Você apaga todos os outros Coringas, né? Inclusive, até dói no coração falar isso, né? Mas o primeiro Coringa que eu tive acesso foi o César Romero, e realmente esse é fora de cogitação, até não cabe numa comparação, porque ele era aquela coisa engraçada feita pra criança. Aí vem o Jack Nicholson, que pra mim é um grande Coringa, mas esse o Heath Ledger já deu aquela apagada. Esse Coringa mais recente, o Jared Leto, esquece também, apaga completamente, mas eu acho que eu coloco ele no mesmo patamar, sim, eu coloco ele junto com o Heath Ledger e junto, até, no caso, seria só a dublagem, do Mark Hamill, né, que faz nos animações. E algumas pessoas perguntando se é o melhor filme de super-heróis, bota descendo um novo patamar e tal. Eu acho que é um filme muito fora da pegada super-heróica. Embora seja baseado no personagem dos quadrinhos, não dá pra colocar esse filme como um filme de super-herói. Não, e nem de super-vilão. É simplesmente o nascimento, a origem, né, de um cara que teve dias ruins, na verdade teve uma vida ruim. Mas isso eu vou te contar no Conto Tudo. Então, vamos pro Conto Tudo? Vai ser um negócio meio maluco. Send in the clown. Cara, então vamos começar esse Conto Tudo na presença da estrela, na presença do Coringa, velho. Como é que começa o filme? Primeira cena abre com o Arthur sentado em frente a uma mesa, pintando o rosto, fazendo a sua pintura, que por um acaso é mais ou menos essa aqui, que eu tentei fazer aqui, mas... Ele sai na rua, tá vestido de palhaço, porque ele trabalha numa agência de palhaços que chama-se Haha. Aí ele tá na rua brincando com uma placa, fazendo palhaçada e tal, de uma loja, quando uma molecada, uns moleques roubam ele, sai correndo com a placa, ele sai correndo atrás da molecada com a placa. Aí quando ele entra num beco ali, atrás desses moleques, desses adolescentes, eles dão uma surra nele, quebram a placa, né, enchem ele de chute e tal. Mas você já nota em frente ao espelho, nesse primeiro momento, que ele tem alguma coisa errada, sabe? Ele fica fazendo coisas esquisitas na frente do espelho e tal. E aí em seguida ele tá lá conversando com a assistente social, né, que o sobrenome dela é Kane, né, uma referência talvez ao Bob Kane, né, ou também a Martha Kane, né, que era o sobrenome de solteira da mãe dele, mas da mãe do Bruce, né? E a assistente social ali tentando fala com ele, aquela coisa chata, monótona, ele não quer falar. Quando mostra, ela pede pra mostrar um diário. Quando ele mostra esse diário, o diário é todo bizarro, tem umas imagens esquisitas, umas frases bem darks, umas coisas... Cara, você percebe que ele já é uma pessoa desequilibrada. E aí ele sai dali, ele vai pro metrô, né? E ali no metrô ele começa a ter crise de riso. Aliás, isso é umas coisas que vão acontecendo com ele. Ele começa a dar risada do nada, uns gargalhadão. E ali você começa a perceber a genialidade, né, do trabalho do Joaquin Phoenix. Porque ele sofre de dar risada. Você vê que ele tá triste dando risada. É muito estranho esse negócio. E aí, quando ele começa a gargalhar dentro do metrô e começa a incomodar as pessoas, ele saca um cartão, e nesse cartão tá escrito que ele tem dificuldade, né? Que ele tem um problema neurológico, que ele não consegue controlar a risada, que ele começa a dar risada descontroladamente, não importa o que aconteça, que ele não consegue segurar, e que isso é um problema fisiológico, né? Um problema neural. Legal? Quando ele chega na casa dele, ele pega o elevador junto com uma moça que mora lá, que é a Sophie, que é interpretada pela Zazie Beetz, que foi a Dominó lá no filme Deadpool 2. E aí ele olha pra ela e tal, ela brinca com ele, sai dali, vai embora, ele vai pro apartamento dele. Quando ele chega no apartamento dele, tá a mãe dele na cama, ele cuida da mãe dele, então você vê que ele tem um relacionamento ali com a mãe dele. A mãe dele tem dificuldade, você percebe que ela tem também algum probleminha, que eu vou te explicar ainda. E eles começam a assistir o show de um cara chamado Murray Franklin, tá? Que é Live with Murray Franklin, um negócio assim, e ele começa a viajar na cabeça dele, ele tá lá no programa, de falar as coisas, o pessoal dá risada dele e tal, e você percebe que ele é uma carência por um pai, porque ele queria que o Murray fosse o pai dele e tal. E o Murray fala, né, nessa viagem da cabeça dele, que ia ser um orgulho. Até então, nessa hora, você não sabe se ele tá lembrando ou se isso é uma viagem da cabeça dele. E aí a mãe começa a soltar que o Thomas não responde, que Thomas Wayne, né, o pai do Bruce, que ela já trabalhou pra ele, que todo mundo lá é como se fosse uma família, e se souber que ela tá passando dificuldade, ele ajudaria, e não sei o que, papapá. E o
o Arthur, né, que o nome dele é Arthur Fleck, tá? O nome do Coringa nesse filme é Arthur Fleck, Affleck, Ben Affleck, sei lá, viajei. E aí, tanto que a porta da casa tá, não sei o que lá, B. Fleck, né, que é o sobrenome deles e tal. E aí quando ela chega, quando ela fala isso daí, você começa a ver que há algumas ligações, aparece muita coisa na televisão, boa parte do filme é narrada pelo próprio Arthur Fleck e também pela televisão. Quando eles estão ali na televisão, também tem essa narrativa do Arthur Fleck, né, que a gente vai acabar chegando em algum momento no Batman. Conhece o Batman? E o Arthur volta pro trabalho e tal, né, pra fazer outro dia de trabalho, pra se pintar no espelho, pra poder sair dali pra atender algum cliente da Haha. E um amigo dele fala, meu, que chato, você apanhou ontem, que droga, hein, ficamos sabendo. Toma aqui esse saquinho aqui e tal. Quando ele abre, tem uma arma. Ele fala assim, cara, eu não deveria ter uma arma, né, eu sou pancada, né, eu tenho problema e tal. Até porque numa conversa que ele tem com a assistente social, dá a entender ali que ele já esteve internado, que ele já esteve no sanatório, né, que é o Arkham. E então ele não deveria ter uma arma. Mas o outro fala, cara, pra se defender, melhor você ter isso aqui, pá, não sei o que. Aí ele aceita a arma e vai pra casa. Passa-se mais algumas coisas também que só vão mostrando o quanto a vida dele é degradante. E esses detalhes eu não vou te dar, tá? Mas o momento inteiro ele tá mostrando o quanto é degradante, o quanto a vida dele é difícil. É o pessoal que tira sarro dele, o pessoal que bate nele, o tempo inteiro, só coisa ruim acontecendo. E aí ele tá trabalhando no hospital infantil, tá alegrando a criançada, ele começa a bater o pé no chão. No que ele começa a bater os pés no chão, cai a arma no chão. E aí o pessoal do hospital vê aquilo. E ele tá de noite na rua falando logo em seguida no orelhão e ele perde o emprego por conta disso, que é um absurdo e tal. Ele fala, não, arma de brinquedo, não sei o que lá. Ele falou assim, o fulano aqui, falou o nome do colega de trabalho dele que deu a arma pra ele, falou mesmo que você tentou comprar uma arma dele e tal. Daí ele, nossa, ele já fica pé da vida, né? Como ele perdeu o emprego, ele tá super chateado, ele vai pro metrô pra ir embora, o vagão tá vazio, só tem 3 caras lá, vestidos assim, terninho, tudo certinho, e eles começam a dar em cima de uma moça que tá quieta lá no canto, começa a provocar, jogar batata frita nela e tal, e ele começa a ficar nervoso e ele dá risada, e nisso ele começa a gargalhar, não consegue se controlar. Mais uma vez você vê a destreza, né, a qualidade de ator do Joaquin Phoenix, que ele começa a sofrer, ele fala, ele começa a chorar porque ele não consegue segurar o riso, os caras vêm pra cima dele, começam a bater nele, ele toma uma surra daquelas incríveis, só que nessa hora ele tá armado, e aí ele mata 2, e depois ele vai atrás do terceiro e mata o terceiro também, e foge. E nisso que ele foge, ele tá super tenso e tal, ele entra num banheiro público, e nesse banheiro público ele começa a se olhar no espelho, ele começa a ver tudo que ele fez e tal, e ele começa a dançar no espelho e tal, e ele começa a perceber que ele é meio que um psicopata. Ele não fala isso, mas você percebe que ele começa a ver que ele não se importa, ele não ligou, velho, ele não tava nem aí. Você percebe que ele se integra, sabe? Ele fala assim, ele gostou disso, sabe? O cara, ele gostou disso, você percebe nitidamente que ele gostou disso. E nisso dele ter gostado disso, velho, ele chega lá no apartamento, lá no prédio que ele mora, entra no apartamento da menina lá que pegou o elevador com ele, a Zazie Beetz, dá um beijão nela, fecha a porta, e aí vem umas cenas dele com ela, e não sei o que, meio que namorando, meio que saindo, papapá, ele se sentindo mais seguro, e aí começa a falar do assassinato no metrô, começa a sair nos jornais que foi um cara vestido de palhaço, ninguém reconhece, ninguém sabe que é ele, mas ele começa a se sentir importante, ele, ninguém me vê, e de repente eu tô aqui sendo notícia, tô gostando dessa história. E o sonho dele, cara, durante o tempo inteiro, sempre foi, desde o começo do filme, se tornar um comediante de stand-up, né? Ele quer ser um comediante, ele quer ser engraçado, ele quer fazer pessoas rirem, por isso que ele foi se tornar palhaço. Só que ele é um cara que não tem graça, a mãe dele fala isso uma hora, você quer ser comediante, não quer? Mas, poxa, pra ser comediante não tem que ser engraçado, até a mãe dele fala isso pra ele, então ele vai tendo aquela pegada, por isso que eu falo que é meio que inspirado, tá? Tem a ver uma coisa ou outra com a Piada Mortal, mas não é a essência, não é o 0 a 0 ali da Piada Mortal, tem uma coisa ou outra só nesse lance da origem dele, né? Nesse lance dele tentar ser um cara engraçado e o mundo só dá porrada nele, cara, ele bem que tentou. E aí nessa ele percebe que ele tá mais empoderado, ele se sente mais firme e tal, começa a fazer as coisas, se apresenta no stand-up, nervoso, começa a gargalhar, né, daquele jeito dele, com aquele problema que ele tem, e as pessoas ali riem de uma piada ou outra, de uma coisa ou outra que ele conta, nisso acaba, e ele vai pra casa, né, e a menina tava lá, né, a Zazie Beetz tava lá assistindo ele sai de lá com ela, tudo. Quando ele chega lá na casa dele, tem algumas outras coisas, tudo isso tô resumindo, tá? Então ele chega na casa dele, a mãe dele escreveu outra carta pro Thomas Wayne e pede pra ele colocar no correio. Ele brinca com ela, dança com ela, coloca ela no quarto, ela vai pro quarto para dormir, e nisso ele lê a carta, e na carta tá escrito
que o Thomas Wayne é o pai dele, falando assim, pô, teu filho, e não sei o que, papapá, que nós éramos apaixonados, não sei o que. Ele fica muito pé da vida. Na cena seguinte, a mãe dele já tá acordada, tal, não sei o que lá, ele tá brigando com ela não quer sair do banheiro, e ele quer saber se é verdade. Daí ela fala que eles tiveram um caso, e quando ela ficou grávida dele, ele não podia assumir, então pediu pra ela assumir e tal. Nessa hora, você fica assim, fala assim, velho, sério que tinha que colocar ele como irmão do Bruce? Você já fica pé da vida, velho, nessa hora, sabe? Você fala assim, meu, tá vendo tão bem, né? Não precisava disso, não precisava desse toque. Meu, é interessante as pessoas ficarem incomodadas lá na sala de cinema. E por conta desse negócio do palhaço que matou os ricos lá e tal, e o Thomas Wayne foi na televisão, a TV narra bastante o filme, aí ele vai e começa a gostar dessa história e começa a ter gente com máscara de palhaço parecida com a máscara que foi desenhada da cara dele, que é mais ou menos esse desenho aqui. E nisso, essas pessoas estão na rua e não sei o que, começa a se inspirar nele, ele começa a se sentir empoderado, ele vê a face desenhada no jornal, na banca, começa a gostar dessa história, e ele vai e visita a mansão Wayne. Ele visita a mansão Wayne porque ele quer falar com o Thomas. Ele fala, meu, agora que eu sou filho dele e tal, né? E nisso ele encontra o Bruce. Ele começa a brincar com o Bruce, fazer palhaçada com o Bruce e tal, não sei o que lá. O Bruce vai até o portão, Bruce criança, né? Sei lá quantos anos, tem uns 10 anos de idade. E aí ele começa a fazer mágica ali pro Bruce e tal, não sei o que lá. Daí ele chega no Bruce, faz um sorriso, né? E aí me remete muito aos quadrinhos, né? Que o grande sonho do Coringa é fazer o Batman dar risada, fazer o Batman rir, né? Por isso que o final da Piada Mortal tem aquela risada dos dois lá e tal. Mas quando ele faz isso com o Bruce, o Alfred chega, tira o Bruce de lá, conversa com ele. Quando ele fala de quem que ele é filho, né? Que ele é filho da Penny Affleck, não, da Penny Fleck, aí o Alfred se toca de quem ele é e tal, só que não dá a entender que não aconteceu nada, ele só tira o Bruce dali e manda ele embora. Aí ele começa a ter certeza que realmente ele é filho do Thomas Wayne, que ele é irmão do Bruce, que é injusto, que aconteceu e tal. Quando ele chega em casa, ele descobre que a mãe está sendo levada para o hospital, cara. Aí ele começa a ficar desesperado, ele sobe na ambulância, levam ele junto para o hospital, tal, não sei o que lá. E quando ele está lá no hospital esperando ver o que está acontecendo com a mãe dele, chegam dois policiais que falam que estavam com a mãe dele naquela hora, que foram lá procurar por ele. A mãe teve um piripaque, que teve que ir para o hospital. E aí ele fica falando com os caras, fala assim, não, cara, eu não sei de nada, imagina, não sei o que lá, que o pessoal começa a achar que pode ser que ele seja um palhaço, né? A polícia está investigando, eu não me lembro bem o nome dos dois policiais, mas suspeitam dele como suspeitam de vários, ninguém sabe que é ele ainda, por enquanto tá meio que no ar. Isso toda hora eu levanto essa gravata aqui, né, velho? E ele tá lá no hospital, sentado do lado da mãe, a Sophie do lado dele e tal, assistindo TV, de repente na TV aparece o programa do Murray, ele fica todo alegre, olha mãe, o programa, tal, não sei o que lá. E aí no programa do Murray, passa um trecho dele naquele stand-up. E o Murray tira sarro dele, cara, faz pouco dele, chama ele de Joker. Ali vem a primeira vez que é mencionado esse nome, ele marca isso na cabeça dele, fica super chateado, porque estão mais uma vez tirando o sarro dele, que a vida dele já tá um terror, a mãe dele tá morrendo, e ainda tem essa. Aí, velho, ele fala, bom, vou ter que ir atrás do Thomas Wayne de novo, e ele descobre que vai ter um evento lá beneficente, e que o Thomas vai estar lá, junto com o Ricaços, e vai estar tendo uma revolta ali na frente, com os palhaços fazendo uma revolta contra os ricos da cidade, né, desejando que os ricos morram. Olha que interessante. Fica aquela bagunça, aquela algazarra, a polícia segurando para não deixar a população entrar, invadir o teatro e fazer alguma coisa. E nesse teatro tá passando o filme do Chaplin lá, tal, não sei o que lá, bem legal, né, se parar pra pensar. E ali ele vê o Thomas, e quando o Thomas levanta para ir ao banheiro, ele vai atrás do Thomas, ele vai lá no banheiro, espera o banheiro esvaziar, começa a conversar com o Thomas Wayne e fala que é o filho dele. Ele fala, peraí, você foi lá na minha casa ontem, você é o filho da Penny Fleck? Ah, sou eu, tá, oi pai, não sei o que. Eu falo, não, cara, você não tá entendendo. Não tem como ser teu pai, é impossível. Você é adotado. Ela te adotou, nunca teve nada. Ela teve problema, foi internada, sua mãe é louca. E aí ele fica pé da vida, começa a dar risada, daquele ataque de risada. E o Thomas não aguenta, ninguém aguenta ele dando aquelas gargalhadas histéricas dele lá. E dá uma porrada na cara dele, velho. Ele fica lá caído no chão, tal, não sei o que lá. E aí ele fala, meu, será? E ele vai atrás de descobrir. No que ele vai atrás de descobrir, ele vai até o Arkham, né, que é onde o Thomas falou que a mãe dele estava internada, rouba um arquivo da mão do arquivista, porque o arquivista não quer falar, e ele descobre que não apenas ele é adotado, como a mãe dele tinha sido internada antes de adotar ele, e ele tinha sido abusado na infância pelos amigos, pelo padrasto dele, pelo na época o namorado da mãe, e que ele acabou nessa
Por conta disso, ele começou a ter esses problemas neurológicos e tal, esse lance da risada, ele ser meio abilolado, ele ser meio... Porque você vê no filme que ele é meio... ele é meio bobão, ele é todo, né? Cara, a interpretação... Eu já falei isso 1000 vezes, vou falar de novo. A interpretação do Joaquin Phoenix pro Coringa tá muito legal. Nessa, quando ele sai dali, você começa a perceber que vai rolando uma aceitação. Ele começa a gostar de quem ele é, de quem ele se torna. Ele começa a gostar dessa história toda. E, velho, é ali que o bicho começa a pegar, velho. Porque daí ele chega lá, ele invade o apartamento daquela moça. Aí você descobre que ele não estava com ela, não rolou beijo, não rolou nada. E ali dá a entender que ele faz alguma coisa que ele agride ela. Mas eu acho que não. Porque ele olha pra ela e faz um gesto que ela fez pra ele no elevador, assim. E ele sai dali, vai pro apartamento dele e tal, não sei o que lá, fica numa revolta, tudo, se enfia dentro de um congelador, né, e tal. É muito estranho. E quando ele tá deitado na cama dele, toca o telefone, é a produtora do programa do Murray, Murray Franklin, chamando ele, convidando ele para que ele vá ao programa, porque as pessoas gostaram muito do quadro quando apareceu ele lá, e o Murray queria conversar com ele. Ele topa, né, e já começa a pensar no que ele vai fazer lá. Nisso ele vai pro hospital, faz um discurso ali com a mãe e tal, de autoaceitação dele, desse lance da adoção dele, pá, não sei o que lá, mata a mãe, mata ela com o travesseiro, né, coloca ali na cara dela assim e tal, volta pra casa e começa a se preparar para ir pro programa, né? Vida que segue e tal, vai chegar na data, e nisso ele começa a pintar o rosto. No que ele começa a pintar o rosto, chega um palhaço anão, que é amigo dele, que aparece no começo do filme, e o grandão, que foi justamente um cara que zoava muito ele. Quando o cara entra lá, eles começam a conversar, ele já vai com uma tesoura, né? Porque ele já tá ali ele já virou, já se assumiu o psicopata. E ele fala mesmo que ele não sente nada, ele chega a confessar isso pra esse cara que ele rouba o arquivo lá no Arkham. Ele fala, cara, eu fiz e não senti nada, pra mim, whatever, né? Ele mata o grandão, deixa o anão embora, que ele fala, você já sofreu muito, o pessoal te zoa muito, vai embora, pode ir, tal, não sei o que lá. Tem um momento meio cômico nessa história toda, ele fica todo sujo. Aí ele termina de se pintar, coloca um terno e começa a dançar na rua, velho. Ele sai e fica naquela alegria. Meu, é muito bonito. Esse momento é um dos mais lindos do filme. Ele tá naquela... Aparece um trechinho disso no trailer. Ele tá lá dançando na escadaria e não sei o que. Mas daí lá atrás, no começo da escadaria, lá em cima, aparecem os dois policiais. E os caras vêm com tudo atrás dele. Ele começa a fugir dos caras, pá, não sei o que lá. Provavelmente o anão, que deve ter feito, sei lá, entrega ele pra polícia. Ele sai correndo, entra num trem, no metrô. E os policiais tentam ir atrás dele. Só que tá tendo aquela manifestação de novo dos caras de roupa, de máscara de palhaço. E aí ele consegue despistar, ele pega emprestado a máscara de um, causa uma confusão dentro do trem. Aí o pessoal vai pra cima da polícia, a polícia começa a brigar com os caras, dá um tiro no pé de um deles lá, velho, aí vira um boné velho. E quando chega numa estação, ele desce numa boa de máscara, os policiais estão no chão apanhando, muito feio dos caras que estão de máscara de palhaço. Ele tira a máscara, dá um sorriso pros caras, dá uma dançada, ele é todo cheio de dançar e segue lá pro programa do Murray. Ele chega lá no programa, senta lá na cadeirinha, tá lá esperando. O Murray, com o produtor, vem conversar com ele na sala de espera ali do ator, do artista, né, e tal. Ele fala com o cara e ali ele percebe que o Murray tira mais um sarro dele. E ele tinha ido lá, cara, pensando em se matar. Ele ia fazer uma piada do tipo toque-toque, quem é? Puf, tiro na cabeça. Ele resolve... No meio do caminho, acho que dá uma mudada ali, e é quando ele pede para ser apresentado como o Coringa. E o cara fala assim, mas por quê? Foi assim que você me chamou, não é assim que a galera me conheceu? Ah, foi? Ah, então tá bom. Ele nem lembrava mais. Então ele se começa a perceber que cai o sonho dele com o Murray, e aí ele fala, não, velho, e tem um texto no caderno dele que fala que ele espera que a morte dele valha mais centavos do que a vida. E ele chega nesse programa, entra lá, né, na hora que é a vez dele, junto com uma médica, não sei quem, ele senta, ele entra dançando, ele faz umas poses e tal, não sei o que lá, ele é todo esse lance do gesto assim pra cima, e o sorriso e tal. Quando ele senta lá, ele começa a conversar com o Murray, o pessoal começa a aplaudir, começa a gostar. Aí ele começa a virar a situação, ele pega o caderninho dele, começa a falar desse caderninho, começa a mostrar algumas imagens horrorosas que ele tem no caderninho, ele lê essa frase, e aí o Murray começa a tirar sarro dele de novo. E nisso ele começa a ficar pé da vida, começa a falar umas verdades lá e tal, começa a confessar que matou os 3 caras no metrô, começa a falar quem ele é, tudo. O Murray começa a falar um monte de besteira pra ele tira a arma e dá um tiro na cabeça do Robert De Niro, velho. Ele vai pra trás assim e tal, todo mundo se apavora, começa a fugir, ele levanta e tal, começa a dançar, começa a fazer umas coisinhas assim e tal, de palhaço, e ele vai lá e dá mais 2, 3 tiros no peito do Murray, né, e fica ali, tipo, se apresenta. Quando ele chega na câmera, ele faz um negócio assim pra falar com os caras e não sei o que, aí... Corta, entra aquela tela, fica desse jeito.
passa uma moto, e aí ele vai preso. A próxima cena é, porque isso foi transmitido ao vivo, cara, era Live with Murray, e Franklin, e era transmitido ao vivo. Todo mundo viu isso que aconteceu. E no que aconteceu, aquela galera que estava do lado dele, que se vestia com palhaço por conta dele, que ele inspirou, porque é até perguntado pra ele, cara, mas você criou esse movimento, esse símbolo? Ele falou assim, velho, eu sou palhaço, olha pra mim, velho, você acha que eu ia planejar isso? Eu sou, rapaz, né, tipo, hello, cara, você acha que eu pensei nisso tudo? Eu sou um palhaço. E nisso, logo depois ele mata o Murray, pá, e ele tá preso, né? A polícia vai lá, pega ele, põe no banco de trás, e quando o carro da polícia tá andando nas ruas de Gotham, tudo incendiado, o pessoal arrombando tudo, roubando, quebrando o carro, tal, não sei o que lá, esse carro leva uma porrada de uma ambulância. No que toma essa porrada na ambulância, revela-se que quem estava na ambulância eram mais palhaços desses caras assim e tal, tiram ele do carro, colocam ele em cima da tampa do carro ali da polícia, ele começa a acordar devagar, todo machucado, sangrando, e quando ele percebe que a galera tá ali gritando ele, Coringa, 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 ele levanta e começa, né, e fica ali curtindo o momento dele, fazendo assim e pá, não sei o que lá, e aí você tem ali o nascimento do Coringa. E aí acontece um dos problemas, que pra mim, na verdade, assim, esse filme só tem um problema. Toda vez que ele tenta fazer link com os quadrinhos do Batman, ele erra feio. E a única queixa que eu tenho é que eu vou te contar aqui. Nesse momento que está acontecendo todo esse fogaréu e tal, ele está fugindo, acontece de estar acabando um cinema, um filme lá que está passando, e é justamente o filme do Zorro, e quem que está no cinema? O Thomas, a Martha e o Bruce. Nisso eles saem no meio daquela revolta, e para escapar dessa revolta toda, eles entram num beco, que é justamente o beco do crime, e nisso chega um cara com uma máscara do Coringa, e fala não sei o que lá, que eu não lembro muito bem agora, e dá um tiro no Thomas Wayne. Quando ele está caindo, ele vai lá, puxa o colar de pérolas da Martha, dá um tiro nela também e deixa o Bruce sozinho lá com os pais mortos e tal. E aí, enquanto isso, tá lá o Coringa caído no carro, porque isso é antes dele levantar. Ele tá lá e depois disso que ele levanta, não sei o que. E aí, logo depois dessa cena, mostra ele já no Arkham, ele tá lá, inclusive preso e tal, conversando com uma psicóloga. E é bem interessante que ele começa a conversar com ela, não sei o que, papapá, fala um monte de coisa pra ela, percebe que ela não tá nem muito aí pra ele e tal. E a cena seguinte é ele saindo, andando pelo corredor, daí você começa a ver que as pegadas dele vão fazendo marcas de sangue no chão, rolando uma música e tal. Cara, tá uma música do Sinatra, que é a música dele no filme, que rola o tempo inteiro, que é muito da hora. E nisso ele chega, entra pro começo de dançar, entra pro corredor, daí ele sai correndo, porque tem uma enfermeira atrás dele, um enfermeiro, sei lá, daí ele sai correndo do outro lado e dando aquela risada louca dele e tudo, e o filme acaba. Eu não gosto dessa história de fazer esse link, porque tem coisas que são incoerentes com o próprio filme. Cara, o Thomas Wayne vai com segurança pra tudo que é canto. Ele tem carro, ele tem tudo, ele tem tudo isso daí. Como que logo ele, sabendo dessas revoltas, que essas revoltas todas já estavam na rua antes desse cinema começar, como que ele vai para esse negócio? Como que ele sai no meio dessa confusão, sozinho, sem segurança, sem carro, e entra num beco? Ah, velho, sabe? Esse é o grande problema. Essa parte é a única parte que não precisava. Destoou, sabe? Destoou. Eles tentaram, não precisava disso pra gente saber que era o Coringa do Batman. O Bruce estava ali, o Thomas estava ali. Podia ser num outro momento, outra situação. Não precisava ser ali. Então só essa é a minha única queixa, tá? Todo o resto ficou muito legal. Então eu acho que é isso. O que eu tinha pra te falar era pra te contar o filme aí, eu conto tudo, velho, te contei o filme inteiro, claro que eu resumi, é um filme de 2 horas, dei aquela reduzida nele, legal? E agora eu volto ao meu normal. Então é isso, o que você achou? Gostou da descrição do vídeo? Te ajudei de alguma forma? Espero que sim. Obviamente que você deve ter visto coisas aí que você não gostou, mas enfim, esse é um vídeo da internet, você não precisa levar a sério. Mas eu quero o teu comentário, cara. O que você achou do filme? Você achou que é legal? Comenta aí, já fala pra mim, a gente vai trocar essa ideia. Esse vídeo, cara, eu não sei quantos views vai dar, não sei quantos comentários vai dar, pode ser que não dê nada. Mas o que der de comentário eu vou responder. Esse vídeo eu faço questão de conversar. E esse é só o primeiro, a gente vai conversar muito sobre Coringa, mas muito sobre Coringa na próxima semana, legal? Gostou? Curte, chegou até o final e aí não se inscreveu ainda, não está inscrito no canal, já se inscreve, liga o sininho e comente. E o mais importante, pelo menos que ajuda demais o canal a crescer, é compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos. E cara, pra quem é fã do Coringa não vai poder deixar passar, né? Tem cartão do Coringa chegando aí pela Trig, velho. Tem um cartão do Coringa. Inclusive, se você usar o código quadrinheiro, tá? Se você for fazer a sua inscrição e fizer a inscrição com o código quadrinheiro, você vai ganhar um cashback extra, velho. Isso que tá escrito aqui. Legal, né? Esse cartão do Coringa é bem legal. E eu só vou te falar uma coisa, velho. Uma coisa muito importante. Depois que você assistir esse filme, que eu acabei de te contar, você vai querer esse cartão. E vai dar fila. Vai dar fila nisso. Valeu, obrigado, abraço, até o próximo vídeo.